Boa noite para quem está chegando. Boa noite, como vão? E satisfação em recebê-los. Alegre aqui por a gente poder fazer mais uma live entre as várias que a gente tem desenvolvido, né? Sabemos que muitas lives estão acontecendo. E aí a ideia dessa live foi justamente, entre outras que a gente está fazendo, são fazer lives que possam somar ao profissional de educação física uma visão diferente, né? Uma visão que possa construir, ajudar ele a construir o que vem pela frente. E aí eu estou trazendo meu amigo Thiago Pereira, que é um profissional de educação física, mas que vem se dedicando arduamente à inovação, trabalhar com inovação. E além disso, o conceito de biohacking que a gente vai falar, que é uma das tendências que a gente tem aí para todo esse mercado. E aí, todos bem? Confinados? Quem tiver confinado, dá um ok aí. Opa, Marcelo, Dani, Flávio Freire, como vai? Tudo bom, Flávio? Uma alegria em tê-los aqui. Estamos esperando aí, eu entrei um pouquinho antes. O Thiago já está aparecendo aqui, eu vou chamar o meu amigo Thiago. Aí, papapá, um abraço a todos, obrigado pela chamando aqui o Thiago Pereira para poder bater esse papão com a gente. Papão fora da caixa, beleza? Muito bom. Que bom te ver, Flávio. Abraço grande, cara, saudades. Thiago subindo em um instante, conectando. Meu amigo. E aí, Tavico, tá me escutando? Te Tranquilo? escutando, você me escuta bem, amigo? Escuto bem. Só a câmera que tá meio embaçada. Peraí, vamos dar um jeito aqui. Aí, pronto. Opa, tá perfeito pra mim aqui. E pra Tranquilo. turma aí, tá tudo ok? Tudo ok pra galera? Tá me É, ouvindo? Legal? eu acho que sim. Maravilha. Pessoal terminando aí de entrar, a gente já vai conversando. Tiago, que satisfação poder tê-lo aqui no canal, né? Poxa, satisfação minha, cara. E agradeço o convite aí que estão aqui hoje. Espero que o bate-papo possa render muita coisa boa aí, né? Nesse período. Poxa, eu vou te dizer, já tem algum tempo que eu estava querendo fazer essa live e eu estou usando esse período de confinamento aí para a gente poder usar de pretexto para fazer uma coisa que ia fazer faz tempo, que é poder ter aí você falando para a turma. Eu venho acompanhando a evolução que você passou aí na sua carreira, o como vocês têm se Ah, dedicado para obrigado, cara. situações outras que não as situações tradicionais de formação da educação física. E aí, por isso que eu falei, vamos Sim. compartilhar com essa turma aí tudo que a gente possa falar aí sobre esses temas de inovação, o bem-estar, o biohacking, que o pessoal está curioso para você definir aí também. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho o seu curso para chegar até aqui, quais foram os investimentos em termos de estudo e da sua vida. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereira. Eu sou mineiro, tá, gente? Uai, arrastado, de Sete Lagoas, perto de Belo Horizonte. Eu me formei em Educação Física na Federal de Viçosa. Eu fiz meu MBA em Gestão e Estratégia de Negócio e foi quando eu saí um pouco do tradicional, né? Porque eu criei uma startup que na época era um aplicativo que chamava Evolui App em 2015, quando ninguém falava sobre startup. Quem não sabe o conceito, é um produto ou serviço repetível e escalável. É como você criar um curso em que você dê personal para muitas pessoas em escala no Brasil inteiro. E aí o que aconteceu? Eu criei a startup e aí eu comecei a me envolver nos ecossistemas de startup no Brasil inteiro. Ajudei a criar lá em Sete Lagoas um ecossistema que é o Santa Helena Valley, ecossistema de startup e inovação. Me envolvi com o pessoal de São Pedro Vale, em Belo Horizonte, até que eu fui convidado para trabalhar no governo de Minas como agente de inovação. Opa! Aí mudou um pouco o meu trabalho. Eu comecei a ter que organizar evento de inovação. Eu tive que começar a estudar muito inovação. Eu comecei a dar treinamento sobre inovação. Nesse período, eu ainda mantinha alguns alunos de personal, porque eu consegui associar as duas atividades, Muito até que bom. chegou um ponto que eu não consegui. Aí eu parei de trabalhar em academias, trabalhei 3 anos numa academia em Sete Lagoas, inclusive
Fui gestor de projeto de uma assessoria esportiva, que é a BH Race em Belo Horizonte. Conheço. E nessa academia, que é a Nado Livre, em Sete Lagoas, é uma academia bem respeitada em Sete Lagoas, a Nado Livre. E aí eu criei um projeto lá que foi para Nado Livre Team, que eu criei um projeto que, na minha visão, foi o primeiro projeto de inovação antes da startup. A startup veio depois, que eu comecei a fazer o MBA, e aí eu entrei no mundo das startups, e aí agente de inovação, dando consultoria, dando treinamento. Recentemente, no final de 2019, acabou esse período. E aí eu voltei de novo para os estudos. Só que aí nesse período 2018, 2019, eu encontrei um tema. Falei, e eu vi um amigo meu que veio de fora do Brasil, que ele falou, cara, tá acontecendo fora do Brasil, lá no Vale do Silício, no Silicon Valley, na Califórnia, um conceito que chama biohacking. Depois você dá uma olhada, acho que faz sentido você, como profissional de educação física, e querendo, eu sempre gostei muito do conceito de evoluir as pessoas, ajudar as pessoas a evoluírem, não apenas fisicamente, né? Porque o aspecto físico já era algo que eu convivi há muitos anos. E aí foi quando o negócio explodiu. Aí eu fui entender o quão grande era isso. Ô, Mauro, valeu. Mauro, grande Mauro. Mauro, né? Abração, Mauro. Obra grande, Mauro. Baixei muito e-book do Mauro antes de dar esse boom. Mas assim, o que que acontece? Quando eu vi esse conceito, eu falei, cara, tem muito a ver com a educação física. Porque mais do que a gente só educar as pessoas fisicamente, a gente tem um papel meio que social. O próprio Valdir fala muito, né, de doutores do bem-estar. O ponto que eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre esse conceito. E aí o tema biohacking, ele tem a ver, Tavico, com o conceito de aumento da capacidade humana. Assim, basicamente é isso. Biohacking, aí vem, são só termos, tá? Biohacking, transhumanismo, human augmentation, são só termos para algo que o ser humano já deseja há muito tempo, que é ter mais otimização, é ser melhor, ter mais saúde, viver mais, ter uma performance no sexo, melhorar a saúde ser mental, mais feliz, entende? com o resultante disso, ser mais feliz. Isso, ser mais feliz. É uma necessidade humana, né, cara? Isso aí tá até no livro do Yuval Noah. Grande Kleber tá aí também. Kleber, um dos grandes aí profissional de educação física, para falar sobre o tema. Kleber é monstruoso. É o além, o ser humano quer mais. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ser convidado para as palestras. Várias palestras de inovação, aí eu, associei. Eu juntei o útil ao agradável. Falei, eu já gosto de falar de inovação, de Open Innovation, de startup, vou falar dentro da minha área mãe, que é educação física. E aí, assim, hoje, o que eu estou fazendo? Tem uma mentoria de negócios para quem quer dar um up nos seus negócios, está até rolando a minha mentoria, não vou fazer o jabá. E aí tem meu site, tem um e-book na Hotmart, enfim, a gente continua fazendo um movimento para que a gente possa mudar, porque hoje todos os profissionais de saúde precisam dar um upgrade, cara. O mundo realmente mudou, o mundo tá VUCA. Define para a turma o que é VUCA, a sigla VUCA, que muitos talvez não estejam tão VUCA, pessoal, o mundo VUCA é volátil, incerto, complexo, ambíguo. Para quem gosta, é só lembrar da música do Lulu Santos, Com uma onda no mar. Nada do que foi será, de novo que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Nós estamos no momento do mundo que as coisas estão assim, ó, tudo muito rápido. E Thiago, a gente tem uma coisa que o nosso sistema de formação, que vem desde lá de baixo, ele te gera uma condição muito grande para você buscar estabilidade nas coisas. É uma tendência de você buscar estabilidade. E, na verdade, existe um movimento que não é só isso que você está falando, e eu não quero extrapolar, mas a física quântica, ela coloca que a gente está vivendo um momento onde isso é mais do que necessário, essa abertura nossa para o diferente, a abertura para o instável, que nós não vamos ser nunca como já fomos. Então, assim, você vê, por exemplo, o boom que deu no digital. Hoje, a forma das pessoas se comunicarem, nós aqui conectando com um monte de gente, transferindo informação. Então, a gente está passando por um processo de remodelação.
E aí sim. essa viagem para dentro, olhando o que está para fora e viagem para dentro, para ver onde a gente consegue encaixar as nossas potencialidades e fundamentalmente o que a gente pode fazer para assumir o nosso propósito e ser feliz. Então acho que esse momento que a gente vive é um momento muito grande dessa reflexão, porque os trabalhos vão ser diferentes, as interações vão ser diferentes, não só pelo momento do confinamento, mas por todo o movimento que já vem acontecendo, não é isso, Thiago? Não, com certeza. Inclusive, até você falou um ponto bem interessante. Primeiro, que nós, seres humanos, a gente não gosta de desconforto. É só a gente pensar no nosso cérebro. O nosso cérebro, lá nos nossos antepassados primitivos, a gente tem, né, o visceral, o límbico e o neocórtex, que é a porção cerebral. Então a gente não gosta de desconforto, é muito difícil. A gente viveu muitos anos sobre a lei da selva. O nossa máquina, o nosso corpo, nossa mente é programado para sobreviver. Então, isso que está acontecendo agora é muito difícil, porque você tem que se reprogramar, você tem que meio que saber conviver com esse novo mundo. E aí, que nem você falou lindamente aí, é difícil, porque tem novas sinapses, tem novos caminhos, a gente tem que aprender coisas diferentes do que a gente está acostumado. E, gente, eu sei que essa live é para a nossa turma, né, da educação física. Não se preocupem, não é só a educação física que está passando Todos os por esse processo, setores. não. Medicina, fisioterapia, enfermagem, gente, a inteligência artificial, a tecnologia está chegando em tudo. Não, é Então é verdade. isso. E lembrar que para a gente chegar até aqui no processo de evolução, e mesmo dentro da nossa educação física, as coisas que Sim, foram desenvolvidas até aqui, elas vieram de algum momento de uma situação inspiracional de inovação. Então exato. a ruptura do tradicional, ela traz modelos que muitas vezes eles até não acontecem imediatamente, mas depois de um tempo eles passam a ser uma realidade para aquele mercado ou Sim. para aquele núcleo de convivência pessoal. Então a gente está falando sobre questões muito importantes, porque eu acho que assim, daqui para frente mais que nunca, e essa situação do confinamento está nos ensinando muito, que nós precisamos ter um olhar para dentro, nós precisamos reinvestir em coisas que a gente não estava fazendo para tentar oferecer uma resultante diferente na forma de se expressar, de se relacionar com as pessoas, de ter mais tolerância, de ser um pouco mais Sim. estratégico nas ações de trabalho, para que a gente possa ter um resultado compatível com isso. Não, com certeza. Igual você falou a questão da inovação, para quem não entende bem o conceito, é basicamente você criar algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas e automaticamente vai ter uma questão financeira ali. A inovação ela acontece quando você faz diferente e você entrega um valor do tipo, eu vou, por exemplo, inovar dentro da educação física. Por exemplo, existe uma startup, duas na verdade, que acho que todo mundo conhece um pouco, senão vocês podem pesquisar, que é o Peloton nos Estados Unidos, que é um unicórnio, é uma startup que simplesmente aluga bicicletas. É um unicórnio, ganha bilhões. E tem uma outra startup que é a Miro, que é uma startup que criou um espelho de medição, de tecnologia. Aí você fala assim, cara, a inovação ela vem de criar algo novo, de entender os novos comportamentos humanos e criar uma solução. Então, isso tem a ver, a inovação é isso, é você pegar uma ideia e transformar essa ideia em algo que vai gerar valor na vida das pessoas. Isso é Perfeito. inovar. E aí, claro, envolve a questão da criatividade, você criar outros processos. Porque eu lembro, não sei se o Mauro está aí na live, que a gente estava conversando até na ISA, nos eventos, que sobre isso, o quanto que hoje, vocês se imaginam ficar sem Facebook, ficar sem Spotify, ficar sem Uber, ou seja, são empresas que vieram com uma proposta de serviço diferente para entregar valor, mas se for ver hoje, a gente não consegue imaginar sem, né, Com Tavi? Não sei certeza. você, mas Não tem como, não faz tem parte da nossa como. Elas vida. começaram a fazer parte da vida. Eu posso ir mais para trás, que eu tenho mais idade que Claro, fica à você, vontade. só Pode, para poder adoro. caracterizar uma situação. Quem aqui já não teve um Walkman? Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo não Isso. teve um Walkman. Mas o Walkman foi uma Eu tive um tremenda. Discman. Você teve o disco. Eu tive o Walkman que tinha a fitinha cassete,
Pelo amor de Deus. Mas Pô, vamos lá. legal. Vamos pegar aquela ideia, porque hoje o que você ouve música de forma portátil no seu smartphone, ou antes você tinha dispositivos que você ouvia música e muito pequenos, né? E o que antecedeu isso? Foi o Discman que você teve e antes disso o Walkman, que foi uma sacada. Antes do Walkman, Sim, as pessoas elas simplesmente não sentiam falta do Walkman. Viviam normalmente sem o Walkman, porque não sabiam o que era. sim, Então, a exato. inovação, a criatividade que eles tiveram, a inovação que eles geraram em fazer um Walkman, gerou em paralelo um sistema capitalista, um marketing de criação de necessidade. Então, marketing de criação de Exato. necessidade que falou o seguinte, pô, agora isso aqui é muito legal. E virou um sonho de consumo, as pessoas andavam com o Walkman. Que aí depois gerou os desdobramentos com o desenvolvimento da tecnologia para as coisas que a gente tem hoje. Mas se você for pegar, independente da classe social, você vê pelo número de smartphones que tem no Brasil. O cara tem um smartphone, passou a ser uma necessidade ele ter isso. Assim como o uso de determinados aplicativos e serviços que aí estão. Então a gente está num momento de fazer uma visão, eu acho, mais perceber essas coisas, porque elas vão passando, fazem Sim. parte da nossa realidade, mas a gente acaba não incorporando os porquês, ou para quê. E isso é muito Sim. importante, para perceber Não, isso aí. não, claro. Inclusive, você falou um negócio, eu vou jogar mais para trás, porque eu já dei muita palestra sobre inovação e eu gosto de dar um exemplo. O Henry Ford, quando ele inventou o primeiro carro, se ele perguntasse para as pessoas iam falar assim: eu queria cavalos mais rápidos e poder levar mais pessoas. Ele foi criar o carro. Então a gente tem que entender porque a inovação. E aí eu já dei até alguns treinamentos em academias, até em Minas também, que é habilidades inovadoras. Depois nós vamos entrar nesse tópico, mas Legal. assim, a inovação, ela não é um DNA. Ninguém nasce inovador. Você pode se transformar um cara inovador. Isso é E não importante. importa a sua área. E isso também é outro mito que caiu do tipo. E a gente tem um pouco disso, né? Discutir. Eu saí um pouco da educação física e voltei, porque não tem, hoje em dia, não tem muito isso do. Você é educador físico, você vai trabalhar o resto da vida na academia. Não vai, cara. Aí você vai começar a trabalhar usando sua habilidade de jogos de lazer, ou então para ensinar crianças, porque o que conta hoje são as habilidades. O LinkedIn está aí para isso, entre outros. E até tem determinados setores que já consideram uma classificação do hard skill, que é o que tradicionalmente a Isso, gente vê, isso. que é o cara, fala inglês, é pós-doc, é não sei o quê, para todas as habilidades, né, que eles chamam de hard. E tem os soft skills, que são as habilidades que têm a ver com a sua inteligência emocional, a sua capacidade de interação, a sua capacidade de ser generoso, de liderar pessoas, de ser bom pai, Isso. de Isso. carregar pessoas Sim. que te sigam em cima de um propósito claro. Então, hoje, o mundo ele está virando para favorecer um pouquinho mais esses outros tipos de habilidade que não só as tradicionais. Concorda, Thiago? Sim, concordo, não. Inclusive, em tradução livre é habilidades leves e pesadas, vamos É dizer isso assim, do aí. tipo a de raciocínio, a de cálculo, são as hard skills, e as soft skills são as leves, são as habilidades Perfeito. emocionais, habilidades pessoais, porque a gente passa, como já está vindo aí uma grande força de inteligência artificial, internet das coisas, machine learning. Então, o que acontece? A tecnologia passa a ser algo que, para a gente, cálculo, todo mundo que tem pensamento retilíneo precisa mudar, porque se tudo que a máquina puder substituir, ela vai substituir. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, não apenas só para os nossos profissionais de educação física, mas como um todo, gente, vamos trabalhar outras habilidades, porque habilidades que a máquina não pode desenvolver, que é Perfeito. a criatividade, que é a capacidade de inovar, de criar algo novo, de entender. Gente, máquina não vai beber cerveja, máquina não vai fazer exercício físico.
Entende? Agora, é o que eu falo, os personagens trainers, os profissionais de gestão das academias, dos estúdios, precisam já entender isso. Inclusive, eu tenho um e-book no Hotmart falando só futuro do bem-estar, porque, Legal. falei, gente, inclusive eu vou falar um pouco, Não, é tá, que eu ia Vico? falar, Mas o nosso, vamos seguir a nosso nossa roteiro, evolução. né? É o como é que fica nesse cenário o bem-estar. Então, o futuro do bem-estar, eu até fiz algumas anotações aqui do tipo, o futuro do bem-estar está muito relacionado com a desintermediação, tá? Isso já está acontecendo em todas as empresas. Se você parar para pensar, hoje você vai na internet e compra qualquer produto. Então, a loja física ela vai mudar um pouco. No caso das academias, não só das academias, a gente pega desde produtos para beleza até estúdios de bem-estar. O que vai acontecer, além da desintermediação, do tipo, você vai direto para o negócio, você não vai ter nenhum intermediário nesse processo, você vai ter também o que eu costumo dizer que é a simbiose. A gente está se misturando com a parte de tecnologia. Ou seja, aí vai entrar selfie de dados, por exemplo, cada vez mais a gente vai ter dados. Vou dar um exemplo simples, para vocês entenderem. Fitbit. Fitbit é o que? Uma plataforma de medir frequência, né? Quando eu estudei fisiologia lá em Viçosa, o tesão da galera é ter um polar F8 que media frequência. Cara, que inovação, que tecnologia. Hoje você compra uma Band aí que ela pega até a sua pressão arterial. Então a tendência natural é que cada vez mais nós tenhamos mais dados. Mais dados hoje, dados de saúde. Isso significa o quê? Que a gente vai ter cada vez mais informações da nossa saúde. E aí que Muito bom. entra essa parada de aumento humano, aumento da nossa capacidade. Porque, tá, Vico, pensa pra você ver, as pessoas vão pra academia daqui a um tempo e você vai ter como medir todos os dados fisiológicos da pessoa. Vai ser muito melhor pra gente dar treino, pra gente mostrar a eficiência do nosso cliente. Só que aqui tá, porque o profissional de educação física tem que saber atuar com esses dados. Entendeu? Ou seja, a tecnologia ela não vai substituir, em hipótese alguma, o profissional, o ser humano. Mas nós temos que saber fazer o uso desses dados para que a gente possa oferecer uma coisa com maior qualidade, um serviço de maior qualidade, Sim. uma interação de maior qualidade. E aí que eu acho que eu volto a um ponto que você falou ali um tempinho atrás, que não dá para eu ter um olhar só para as coisas da educação física. Qualquer profissional liberal hoje, ele tem a necessidade de ter uma amplitude maior de visão, que é poder incorporar uma série de outras... A educação física tem que ter noção de gestão de carreira, Sim, organização, claro. planejamento de gestão do negócio dele, do serviço que ele está fazendo. O que mais? A tecnologia está vindo numa velocidade astronômica. Eu preciso incorporar algumas coisas no meu serviço, na minha forma de enxergar e estabelecer valor para o meu cliente em potencial e para os meus clientes através dessa fusão, dessa aquisição de novos conhecimentos ou informações que estão disponíveis aí. Sim, é o que eu chamo de experiência do cliente. Cara, gera experiência para o seu cliente. O cara que vai numa academia, ele já tem uma competição ferrenha com ele, que dói. Vai falar que a hora que a pessoa vai no estúdio, numa academia, a pessoa sente um prazer enorme. Não é, vai contra a nossa biologia. Ou seja, é igual ir no supermercado e não comprar coisa açucarada. Por quê? O nosso corpo ele é ainda muito primitivo. Então a programação nossa é de pegar as coisas mais gordurosas, é de ganhar gordura, porque na nossa cabeça a gente não evoluiu, a gente ainda está na lei da selva. Então, no caso do exercício físico, é a gente criar experiência, criar prazer para o cara. E aí, claro, na minha mentoria eu vou explorar um pouquinho mais, trazer alguns conceitos de comportamento. É você entender o comportamento do seu cliente e algo que você virou e falou no início aí, cara, é uma coisa assim poderosíssima. Felicidade. Gerar felicidade, pô. O cara já trabalha 8 horas por dia e ele vai pra academia, chega lá e não tem nenhum momento de felicidade, já chega lá com um treino pesado, 3 de 20 pro cara, esteira. O cara não tem nenhum tempo de prazer, de bater papo, porque o negócio é social, tá, Vico? Nós seres humanos, nós sempre vivemos em bandos.
Então a gente precisa disso, as academias precisam entender que você cria um bando, tem toda uma parada de pertencimento, sabe? Pô, eu pertenço à academia X, mas lá eu tenho um monte de coisa. Então tem algumas coisinhas aí que a gente pode começar a pensar, sabe? É o mecanismo de tribo, né? Nós somos seres sociais, Isso. sociáveis, e isso não é Aham. um comportamento só que a gente adquiriu com a interação no meio, né? Com o meio, isso sim. Mas, se você for ver lá na Sim, evolução, quando a gente estava pensando na evolução, pegava o Neandertal e o Homo sapiens, uma das sim, situações mais colocadas nas investigações é que estava no DNA do Homo sapiens a situação do coletivo. Tinha que predar, como é que sim. tinham dois caras do Homo sapiens? O que, que eles faziam? Surgiu oportunidade? Vamos junto, a gente vai rachar isso daí. Já o Sim, claro. Neandertal, ele não tinha isso. Então isso era uma coisa que, Sim. com a mudança do meio ambiente, desfavoreceu essa evolução. Então nós evoluímos ao longo de todo esse tempo, com a bênção do Senhor, evidente, nós evoluímos dentro de uma perspectiva do coletivo, dentro de uma perspectiva do Sim. social. E nós, Sim. profissionais de educação física, como você muito bem está colocando, não podemos esquecer essa essência, porque as pessoas querem uma experiência. Eu vou dar um exemplo rápido de um cliente de personal que treinava muito bem, mas às vezes ele chegava tal, eu já acelerava, levava ele para o treino e tal, e eu vi que ele se sentia desconfortável. E ele não falava o que Uhum. era, até que eu percebi no que eu estava errando. Eu não estava percebendo que para ele, pelo dia que ele teve, ele precisava, e metódico do jeito que era, ele precisava sentar num sofazinho que tinha lá na academia, eu sentar com ele e conversar de 5 a 8 minutos. De É, 5 a cara, 8 com minutos. certeza. Quando eu fazia isso, ele fazia a transição do dia dele para render de forma satisfatória no treino. E saía, amigão, Sim, feliz. Saía feliz. com Então, certeza. essa percepção nossa, esse entendimento de que o exercício ele é o fundamental, mas ele é um meio para a gente poder entregar uma porção de outras coisas para esse cliente moderno. Não, com certeza. Inclusive, eu falo muito para as pessoas assim, eu tenho alguns clientes que eu dou consultoria, que são gestores de estúdio, academia até personal. Eu falo, gente, pensa na experiência do cara. O cara já trabalha 8 horas por dia. Quando ele chega para te ver, ele quer bater um papo, ele quer falar sobre economia, ele quer falar sobre futuro, sobre. Você tem que entender o perfil do seu cliente. Às vezes o cara ele quer bater um papo. Ele não quer só treinar, cara, treinar. E aí eu falo sempre isso. Treinar, se o cara só quiser treinar, ele não precisa pagar um personal. O personal ele tem que entregar algo a mais, ele tem que entregar algo que gere valor para o cara falar assim, vamos supor, ô Joana, eu treinei com o Tavico, mas cara, ele fez diferença no meu dia. E aí tem, claro que você pode usar várias ferramentas, você pode, por exemplo, ocitocina, um abraço, um toque, realmente estar próximo, conversar de assunto que ele gosta. Cara, é só você entender seu cliente. O cara, pô, igual eu sou cruzeirense, cara. Se o Cruzeiro tá na segunda. Eu chego na segunda, o cara vai falar do Galo, porra. Sabe? Eu quero ouvir que o Cruzeiro tá dando um jeito nas dívidas, que tá. Sabe, eu quero ser bem tratado. O ser humano tem os chamados pecados capitais, a gente é vaidoso, cara. O Instagram é a É maior verdade. ferramenta que existe de vaidade, entende? Eu até brinco com o pessoal que a live, e cês, às vezes quem está me escutando vai chocar um pouco. Eu faço a live para mim, para conversar com um cara igual o Tavico, e aí quem tiver aí, tá, é tipo um auditório, todo mundo vendo, todo mundo curtindo, entendeu? Então, o ser humano, a gente tem essa questão do bando, mas não se esqueçam que a gente tem esse lado individual, animal, tá? E aí entra muito o que eu falo, que é a parte do cérebro visceral, que é o visceral de instinto, de sobrevivência, de luta e fuga. Então você tem que pensar como funciona o cérebro do seu cliente para oferecer para ele, pô, coisa boba, um chocolate no final do treino. Cara, são coisas tão simples, Muito, mas que muito. fazem a diferença. Ó, Inovação não é complexo demais, às vezes é coisa simples. muito legal isso que você falou. Ó, só para não mostrar que eu estou mentindo, eu estava pensando no Não, Guilherme. claro. Só que entrou o Fernando, eu falei, esse cara sou eu. O Fernando é um amigo que treina comigo, tá aí, Ah, e ele falou, esse aí sou ah, eu.
Se não tem o cafezinho antes do treino, ele não consegue entrar pro treino. Pois é. Pô, aquela cafeína, né, cara? Muito legal, cara. Não, E me muito fala um pouco, legal. você falou uma coisa agora que para você ser inovador, não obrigatoriamente você tem que ser um gênio, não obrigatoriamente você tem que ser o cara mais criativo. Então, o que, que você coloca para os nossos colegas aqui como elementos ou substratos importantes para eu poder estimular a minha capacidade de inovar? Vou só falar para Vância que eu, Vância, eu tava em Minas, tá? Mudei para São Paulo tem quase um ano, por isso que eu tava escondido. Opa! Brincadeira. Mas assim, pro profissional, é o que eu falo, é habilidades inovadoras. É começar a questionar, fazer muito network. Cara, senta com o seu. Você que é personal, que treina um cara que é gestor de academia, que é um cara que trabalha em finanças. Pô, senta com outras pessoas. Você é as 5 pessoas que você mais convive. Senta com outras pessoas para tomar um café, sabe? Conversa com um cara que trabalha na gestão, um cara que é publicitário, um cara que é de marketing. Conversa com outras pessoas, não fica só nesse meio que a gente tem. Eu sei porque, pô, eu estudei Viçosa, então tem muito amigo meu que a gente tinha o nosso núcleo, o nosso bando. Sai um pouco do seu bando, converse com outras pessoas, que aí você vai começar a trabalhar isso de networking, né? Você falou netweaving, né? Que é fazer negócios com seus amigos, mas o networking com outras pessoas é legal. Tipo, quem não tem LinkedIn, crie LinkedIn para você conversar com outras pessoas diferentes, porque isso é inovador. Não existe o DNA inovador. Então, vamos lá, networking, questionar. Questione, gente, vamos questionar. Será que hoje o modelo das academias hoje é o melhor para a gente? Uma academia que não se preocupa tanto com a experiência do cliente? Não, a gente tem que mudar. Então vamos começar a mudar, porque inovação às vezes é fazer algo novo que ninguém acredita e esse passo é difícil. Outro ponto também importante, não só profissional de educação física, não. Estou falando que é o tema nosso aqui. Qualquer pessoa, você trabalhar isso todos os dias, questionar, fazer network com outras pessoas, conversar com pessoas que você não conhece. E aí o terceiro ponto que eu falo que é muito importante, cara, senta um pouco, desliga das redes sociais, pega uma folha, anota o que você quer, faz um monte de desenho, coloca assim, peraí, o que que eu quero? Porque às vezes, cara, a nossa mente, ela tem um poder muito grande. Nossa mente é um computador. E se for olhar, quase de terabyte. Então, usa sua mente, mas desconecta um pouco da máquina e vai lá e fala, peraí, eu sou pessoa. Aí você tem que falar, né? Se é uma empresa, quem sou eu? Qual a minha missão? Impactar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a emagrecer. Você tem que gerar um valor para elas. Senão, não adianta você dar esse passo, sabe? Inovação, só para finalizar, Tavi, que mineiro Hum, fala muito, né? Conta caso. opa! Mas assim, inovação poucas. Eu sempre falo em minhas palestras, a inovação ela não necessariamente precisa ser da alta gestão. Às vezes é de alguém lá de baixo. Eu falo para os gestores da academia, que às vezes vai ter alguns aqui, às vezes é o cara que limpa os aparelhos, ou o cara que recebe. Às vezes essa pessoa ela tem altas ideias para inovar, mas às vezes o gestor fala, não, esse aí não Boa. precisa inovar. Não, gente, não tem isso. Às vezes o cara que recebe o seu cliente percebe todos os dias que tem um cliente que fica incomodado, que não tem o isotônico que ele deseja. Pô, isso já é inovação, gente. Vai fazer diferença na vida do cara. Então, assim, não pense que é algo complexo. Vou usar software, vou melhorar meu Instagram. Não, às vezes é algo lá bobinho, de atendimento, de algo humano. O cara quer um contato humano, entende? Com certeza. E você falou um ponto importante, principalmente para quem trabalha com mais pessoas em diferentes setores, né? Muitas vezes, falando do gestor, ele não está na linha de frente, ele não está vivendo a realidade daquele funcionário que está atendendo dentro da sala de musculação, por exemplo. E aquele funcionário tem uma percepção tão ampla em relação a uma resolução de um suposto problema que às vezes não é iminente, então o gestor não percebe, mas de qualquer maneira aquilo geraria uma percepção maior de conforto, de bem-estar por parte do cliente. Então, o cara que é gestor, o cara que coordena, lida com pessoas, ele tem que respeitar muito
a visão e a percepção desses funcionários, inclusive estimulá-los a desenvolver isso para que eles possam o quê? Sempre trazer possibilidades de inovação, e como você muito bem caracterizou, inovação é quando você muda alguma coisa, traz algo novo que seja funcional, que entregue uma melhoria da Sim. condição para as pessoas, seja para a empresa funcionar melhor ou seja para ela cumprir a missão dela, que é entregar qualidade para aquele cliente. Exato. E outra coisa que eu vejo muito no mundo das startups, que eu acho que é válido trazer, porque eu vejo que no mundo dos personagens falta isso. Cara, quem é personal e está me escutando, vocês são empresas. E empresas precisam ter alma. Tem muita startup que não tem alma. Por Boa. exemplo, a iFood tem alma, gente? Não tem bosta nenhuma. A iFood entrega comida. A iFood não muda o mundo, salva o mundo, diminui a fome no Brasil. Não tem isso. Então, tem algumas empresas e startups que não têm alma. E isso foi perdido. A startup, ela perdeu a ideia de alma, de missão. Por exemplo, a Johnson Johnson tem uma missão maravilhosa, linda. Por exemplo, as empresas antigamente, que eu ainda peguei esse período, tá? Eu tive já empresas, depois tive startups, né? Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Então, é preciso ter missão. Eu lembro que eu atendi um cliente meu, que eu dei mentoria para ele, que ele estava em dúvida o que fazer com o personal. E aí, escutando a história dele, ele falou, cara, eu tive depressão, fiquei um ano sem trabalhar com o personal, isso me deixou muito chateado. Eu falei, cara, pronto, velho. Pega essa sua história, que o ser humano adora história. Pega a sua história que você teve depressão e começa a nichar. Começa a atender só gente com Matou, depressão. matou. E isso matou, matou. Porque aí, tá vendo? Quando eu falar isso, a galera fala assim, nossa, que autoridade. Pô, o cara tem autoridade quando ele fala. Lógico, ele viveu. Isso gera uma autoridade, isso é gatilho de autoridade no marketing, entendeu? Que nem aqui eu estou falando sobre inovação. Gente, já tive startup, sou business partner de várias startups, tem minha mentoria, tem meu site, então sim, eu sei o que eu estou falando. Não, e é o tal negócio, é fazer a junção fundamental, que é do conhecimento, que é a utilização do input de informações Sim, com a sua sim, experiência vivida, a experiência inteligente da quilometragem, rodada com inteligência, com aproveitamento do que está vivendo, para que a resultante sim, seja o conhecimento, a sabedoria, a forma de trabalhar de sim. maneira mais plena, né? E Uhum. isso eu acho que a gente está num momento muito importante, e talvez agora boa parte das pessoas tenha tempo para fazer esse olhar, né, Sim, de olhar consciente de qual é o meu propósito, né, o que, que eu quero fazer exatamente no meu trabalho. E aí vai decorrer disso nicho de mercado. Poxa, eu vivo demais essa sim, situação, já vivo tanto, às vezes eu não percebo tanta realização nela, mas será que não é um bloqueio que eu criei ali atrás? E de repente sim, esse seja o claro, meu nicho? É trabalhar com gente de depressão, como o seu exemplo que você falou, e o cara está sim, querendo sim, trabalhar com personal de emagrecimento, que está sobrecarregado, e ele vai ter que colocar uma coisa sim, muito acima da média para poder se posicionar sim, em destaque, enquanto que ele tem uma situação vivida, estudou, viveu, e ele pode pegar um nicho agora. Agora, essa reflexão a exato. gente tem que olhar para dentro, concorda? Pois é, concordo. E é difícil, né, cara? É Muito. difícil a gente olhar para dentro. É muito difícil. Tanto que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas lá na China o número de divórcios aumentou absurdamente. Porque é o momento que você tem que lidar com seus problemas internos, né? Às vezes você está só trabalhando, 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 e você não lida com seus problemas internos. É o momento que você tem que lidar, sabe? Agora, dentro da profissionalmente falando, tem muito mercado, gente, porque o mercado da saúde, principalmente da promoção de saúde, ele vai ser cada vez mais valorizado, porque as pessoas querem viver mais. E aí tem todo um processo de envelhecimento que todo mundo aqui, acredito que saiba, o quanto que o exercício físico em doses corretas, né, pode ajudar muito o diminuir o envelhecimento. Então, cara, é o momento da gente poder utilizar isso de não, claro que o mercado de emagrecimento ele sempre foi muito grande, Sim. porque nós somos vaidosos, cara. Você pode ver o Instagram. Instagram, se você abre Instagram de manhã, você fica até triste. Porque só vê vida boa de todo mundo vivendo maravilhosamente, às vezes sua vida não sendo daquele jeito. Sim. Então, assim,
tem o emagrecimento, que tem um lado da vaidade, mas tem outros aí muito poderosos, tipo da saúde, de viver mais, de envelhecimento, de às vezes ter um momento com seu filho, igual você falou, lindamente também, viu, Tavico? Eu não sou pai ainda, mas assim, se Deus me der essa dádiva, eu com certeza sei o tanto que isso é valorizado. Meu pai está lá em Minas, minha mãe também. Eu sei o quanto que o papel de um pai é importante na influência do filho, cara. Então, é uma coisa assim, também é foda, cara. Uma coisa que você aprende muito a partir do momento que você é pai, né? Você aprende que realmente o amor que você tem pelos seus filhos é uma coisa que jamais se sentiu nem vai sentir por qualquer outro tipo de situação. E você se doa, né? Você se doa por um filho de uma forma sem nenhuma expectativa de ter o mesmo tipo de resposta. Então eu acho Sim. que Deus, né, nos deu essa oportunidade para aprender com essa história, para amarmos mais pessoas de maneira, né, sem medida, que é um dos ditados da Bíblia aí, né? Ame o próximo como a si mesmo, né? Então eu vejo Com sempre a certeza. história do filho como uma escola para a gente poder abrir o nosso coração e amar mais as pessoas, ter uma atitude Não, mais com certeza. positiva, mais tolerante, ajudar as pessoas e essa generosidade ela abre portas, né? Porque quando você tem uma postura mais generosa com as pessoas, naturalmente a resposta às vezes não vem daquela pessoa, mas o cosmo aí responde de alguma maneira, né? E me diz uma Não, coisa, com Thiago, certeza. fala, Sim. fala, eu ia te perguntar uma outra coisa, Não, desculpa. só falar que existe uma relação muito forte entre, eu brinco, entre pecados e virtudes. Tanto que eu falo pra caramba nos meus conteúdos, cara, isso é negócio. Pra você fazer seu negócio, você tem que caminhar entre virtudes e pecados, porque é nosso, né? É nosso humano. Não, com certeza. E se a gente fosse definir assim das habilidades do profissional de educação física para lidar nessa nova era, para ele poder entender esse conceito do biohacking, para ele poder, a gente já falou e avançou em alguns procedimentos ou recomendações com relação à inovação, o que eu tenho que fazer. Então, o que você, porque daqui a pouco, turma, você vai poder interagir com a gente, viu? Essa fase final aqui é ou não é, Thiago? A gente guardou para o pessoal É isso perguntar a aí. você aí o que quiser. Exato. Então, o que você acrescentaria aí como um ponto importante de busca de informação e assim vai? Ó, só para definir o conceito, que eu acho que eu não cheguei a falar, mas o conceito biohacking vem de biohacker, que é controle da sua própria biologia. A minha definição do Tiago é a gestão da sua própria biologia, tá? É melhor, porque controle, ninguém tem controle de porcaria nenhuma. A gente tá vendo isso no Covid. Controle o caramba, vem o ambiente e a gente está ferrado. Então, biohacking vem de gestão da sua própria biologia. Então, é uma otimização. Por quê? Primeiro, eu vou tirar um mito que o conceito do hacker é diferente do cracker. O cracker é o cara que rouba o código, que altera o código, e ele que faz isso de liberar a série. O hacker, a ética hacker, tem um conceito de entendimento profundo de alguma coisa. Nós somos hacker do corpo. O educador físico é um hacker do corpo, que a gente entende perfeitamente a fisiologia do exercício, do que acontece durante a atividade física. Então, o biohack é isso. A sugestão que eu dou para as pessoas dentro da nossa área de educação física é entender, gente, que a tecnologia ela já chegou, não tem como ir contra ela. É muito melhor você mudar, você começar a entender sobre ela, como usar a seu favor, entender as ferramentas e principalmente entender que Google, Apple, Amazon, todas essas grandes empresas de tecnologias, elas já entenderam que a saúde é o último mercado. E aí eu vou falar uma coisa só para finalizar aqui, viu, Tavico? Eu faço parte de uma startup que chama Suridata. E é muito legal que eu comecei a ver uma visão diferente de nós como ser humano. Por quê? O que acontece quando um cara não faz exercício físico, não dorme direito, tem problema de diabetes? Ele não vai piorar a ponto de ter que operar, ter que ir para UTI, não é? Sim. Então, existe uma linha, ou seja, tem esse atendimento primário,
Ou seja, se a pessoa não tiver o atendimento primário, exercício físico, controle da glicemia, alimentação, ele vai só piorar, não vai? Ele Com vai no certeza. médico, não vai resolver, aí daqui a pouco ele vai na UTI, não vai resolver, aí daqui a pouco ele vai ser operado, entende? Então, por que eu estou falando isso? Existe uma ideia de linha do tempo, do tipo, se a pessoa não mudar, ela vai só piorando a situação dela. Então, existe uma lógica de dados aí. Então, o que eu dou conselho, gente, estudem, acompanhem as tecnologias, empresas como o Google, que são muito poderosas, Fitbit, que agora faz parte do Google, Amazon, Apple, cada vez mais a tecnologia ela vai estar à frente, porque a gente tem uma parada que é a ideia do envelhecimento, que por trás tem um pouco de imortalidade. A gente está nessa linha de animal, deuses, o ser humano está no meio. Então a gente tem essa, essa Expectativa, utopia, talvez. É. talvez. Expectativa, utopia. Então, assim, isso vai acontecer, gente. Cada vez mais as pessoas vão querer viver mais, a expectativa vai aumentar. Então, comecem a estudar o quanto que essa tecnologia influencia a gente. Tá bom? Acho que é isso, Não, só muito para. bom. Na verdade, o profissional de educação física, ele não pode pensar só na prescrição de treinamento dentro desse cenário, né? Ele tem que ir além, como Sim, não. vários itens que a gente falou, e ele tem que ser Exato. um consultor de qualidade de vida. Se o médico não chama o Exato. cara para fazer o exame anual de sangue, você tem que ter isso registrado e falar, amigão, tá na hora de fazer o exame de sangue. Então Exato. a gente tem que desenvolver dentro da plataforma de atendimento nossa alguns drives que a gente possa exercer comandos para poder ver como é que está o bem-estar desse camarada, como é que está a qualidade de vida Os dados. e qual a possibilidade dele ter um bom nível de longevidade pela sua orientação. E isso passa a ser um Exato. diferencial, na minha forma de ver, do profissional moderno. Porque ele não está só friamente prescrevendo o treinamento. Ele está levando em consideração, Isso. inclusive, aspectos comportamentais, o nível socioafetivo daquele cara naquele dia. Às vezes, né, ou Isso. não é? Às vezes o aluno ele chega de uma forma, ele não está disputando uma competição. Ele chega numa determinada forma que se você não tiver sensibilidade para ver que aquele dia não dá para fazer treinamento de choque, que você vai ter que fazer uma coisa mais moderada, isso aí vai ser um fator que talvez te leve no longo do tempo, ao longo do tempo, para esse aluno se desligar de você, porque você não teve sensibilidade para poder ajustar o teor da prescrição em relação a uma série de outros aspectos que não só os fisiológicos adaptativos do treinamento. Exato. É o gestor. É o Por isso gestor. que é o biohacking, cara. O É biohacking é o isso aí. gestor de dados de saúde. Você Boa. gerenciar, por Definiu exemplo, hoje bem. tem Hermes Pardini, tem um monte de empresa que faz a gestão. Por exemplo, uma testosterona alta vai alterar o seu resultado do treino, ou diminuir uma testosterona baixa, ou às vezes. E vamos falar abertamente, tem outros aspectos aí, emocional, físico. Às vezes ele não teve uma noite boa com o esposo, ou companheiro ou companheira. Então a gente, como gestor, tem que chegar e gerir a vida dele, da saúde. Falar, cara, você quer viver mais? Porque assim, todo mundo que procura um serviço de atividade física personalizado, como o próprio nome diz, personalizado para a pessoa. Não é personalizar o treino, é personalizar a entrega do tipo. Às vezes o cara já tem um histórico de hipertensão, diabetes na família. Então você já chega falando, ó, todo ano ter eu brinco que testosterona, cortisol, tireoide, sabe o que é, Tavico? KPIs da gestão, KPI. O É personal tem o verdade, é KPI, que tem verdade. que. KPI é o termo de gestão de negócios. As empresas têm os KPIs, que é os termos de gestão de negócio. O personal é a mesma coisa, tem que gerenciar. Ainda mais que é muito sensível uma testosterona, um cortisol, uma tireoide, um T4. Cara, tem que olhar, tem. Isso, bom, o Israel falou aqui Falou muito que às legal. vezes o cliente passa mais tempo. Cara, perfeito, É um cara. evento o momento que ele Exatamente. está com você. A gente tem que tratar como um grande Sim, evento. sim. O cara tem que ser tratado. E aí tem um amigo meu que é o Gustavo Caetano, em Minas, da Sambatec. E lá tem uma cadeira e uma coroa. Ele fala que o cliente é rei. Seu cliente é rei, cara. Muito bom, muito bom. E queria acrescentar, acho que é um pouquinho, você deve estar voltando para mim aqui. Ó, voltou, deu uma caidinha.
Eu queria acrescentar e agradecer a participação de todos, que quando a gente estava fluindo aqui no bate-papo, muita gente colocando testemunho de uma série de situações. Poxa, eu Sim, já sim. fiz isso e entreguei um regalo, um carinho para o aluno, isso me fez. O aluno está há um tempão e tenho certeza que Aham. fez. O outro colega falou, tenho 63 anos, quase 40 de área, e estou atendendo aqui do meu sítio. Então, muita gente, então meu agradecimento de todos aí que estão participando. E agora, Tiago, o que você acha do pessoal? Tá vendo que tem turma, presta atenção, do lado da área de preenchimento que vocês estão escrevendo aí, tem um pontinho de interrogação. Se você clicar nele, ali eu consigo selecionar as perguntas que vocês possam fazer aí para a gente poder bater esse papo. Então, deixa eu pedir para vocês, clica nesse ponto de interrogação e aí você faz a pergunta e ela sobe aqui para a gente poder aproveitar esses tempos finais aqui do nosso bate-papo com o Thiago para poder fazer aí esse feedback para vocês. Aí tem uns já mandando aí, né? Fatores socioeconômicos é o começo do fim de tudo. Meu cliente é rei e rainha, muito bem. A Van, de Minas, tamo junto, Van. De Minas. Você está em São Paulo hoje, amigão? É, Opa, hoje eu eu estou tô morando aqui. Mas hoje eu vou ter que te falar uma coisa, você vai ficar aí com saudade do pão de queijo que eu tô em Minas, rapaz. É, sério, você tá em Minas? Sério, depois eu te Porra, falo, mas hoje eu tô em Minas, rapaz. cara, pô, aí você pegou pesado, Não, mano. mas você Se sabe tiver que um o quê? cafezinho, um pão de queijo, Você tá porra, nossa. brincando. Pessoal, se achou, se não achou, manda aqui nos comentários. É um pontinho de interrogação que aparece na tela debaixo de vocês, bem no meio da tela, mas na parte de baixo. Você tá vendo aí, Thiago? Tranquilo? O pontinho de interrogação? Isso. Esse pontinho de Cara, eu vou interrogação. confessar que Então quem não eu conseguiu achar confesso que eu não aí, tô vendo. tá, pode botar no É, comentários, na parte de comentários e perguntar sem problema, Sérgio. Manda pelos comentários aqui o que você quiser falar. E ia te pedir, Thiago, depois, antes de acabar a nossa live, para você colocar aqui no comentários onde o pessoal te encontra. Eu sei que tem o grupo do Telegram, tem o site, para o pessoal tem, poder se conectar aí com você posteriormente. Tem muita gente que está aqui claro. que não te conhecia, e seria muito Sim, muito legal. prazer, galera. Aqui, vou deixar meu link aqui. Boa, Essa plataforma é o Linktree. Só entrar lá, tem meu grupo Telegram, tem e-book sobre o futuro boa, do bem-estar, quem quiser adquirir. Cara, tá sucesso. Só entrar legal. lá que tem meu grupo Telegram, tem todos os meus canais, tem minha Beleza. mentoria, meu blog, quem quer ver texto, tá tudo aí. Aqui entrou a primeira pergunta, ó. Small group. Tá. Vamos lá na primeira, dona Dilson. O que você fala sobre small groups? Desculpa, qual que é a pergunta? Ele, na verdade, colocou se a gente quer falar alguma coisa dos small groups, que tem sido uma tendência no mercado. O American College já coloca isso há muitos anos na cartilha deles, que são voltadas para mercado de trabalho, né? E aí esse colega perguntou o que a gente acha do formato de small groups. Small Groups é o modelo de atendimento a pequenas pessoas, do tipo Pequenas pessoas. diabéticos, hipertensos. Não obrigatoriamente, Cara, por exemplo, não. você ter 5, 6 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, independente do nicho. É ideal, né? Porque aí tem uma questão até de correlação de dados, né? Quando você começa a atender poucas pessoas, você consegue demandar uma atenção e um cuidado diferente. É que nem dá, por exemplo, uma mentoria para 5 pessoas e uma mentoria para 100 pessoas. Tem A entrega é diferença, é o fato. Agora diferente. tem uma inerente. Mesmo que você tenha muita capacidade, poxa, é diferente, porque você dá uma atenção, você personalifica, é individualidade, você entende de levar muito mais resultado. E aí é uma Legal, tendência, inclusive, essa tendência subiu, né? Virou o wearable. O wearable até então era quinto, foi lá pro primeiro. O é wearable, que é os verdade. vestíveis, né? Eu, apesar da minha história toda na educação física, tanto na parte de mercado como também junto a profissionais, sempre foi o personal training. Há mais ou menos Sim. uns 9 anos, eu criei um projeto que foi o Functional Circuit, que é um projeto
que ele serve tanto do personal trainer individual, tentando somar para o colega que nos perguntou, até uma situação de atendimento de 4, 5 e até 8 pessoas Nossa, num que grupo, bacana. né? E aí a gente desenvolveu uma metodologia invertida, pegando o cenário da engenharia, da engenharia reversa, para ver o que eu precisava entregar de qualidade, de controle de treino, né, das variáveis de Uhum. treino, num sistema multinível. Aqui tem um amigo que é o Renato Mello, acabou de entrar agora aí, salve Renato. Ele tem um centro de funcional circuit que funciona com a metodologia em Dourados. E lá a gente consegue, Nossa, que assim como legal. na metodologia, personalizar o estímulo, fazendo alguns ajustes mais numa situação coletiva. E, ao mesmo tempo, se a gente pensa em estrutura de negócios, que você é fera também, Thiago, é a Adoro. escalabilidade. Então, você imagina, se você cria Sim. num condomínio um atendimento que tem um conceito, onde está a avaliação, a gente coloca até a nutrição dentro, e o cara no small Nossa, que group, ele legal. consegue fazer essa entrega e cobra R$ 250 e tem 8 alunos, quanto é que fica essa conta? Nossa. Para trabalhar 2 vezes por semana, ele leva R$ 2.000. Então, Nossa, tranquilo. esse mecanismo de escalabilidade, né, fez com que alguns caras da metodologia hoje trabalhem com 20, 25 turmas de Functional Circuit, que é um projeto que funciona muito bem no Small Group e que gera uma resposta de escala, uma resposta de perspectiva maior, e ao mesmo tempo o programa continua personalizado. Ele não é individualizado no atendimento, mas o que ele faz nos outros dias, o que ele faz naquele dia tem algum nível de personalização. Então o Small Groups eu acho que ele não substitui em hipótese nenhuma um atendimento individualizado, mas ele pode ser Claro. uma outra alternativa para o profissional de mercado, para que ele possa, inclusive no momento que a gente vai entrar numa fase de escassez, pelo menos temporária, que as Sim. pessoas vão investir Sim. menos. E aí ter Sim. acesso a uma qualidade de prestação de serviço que possa gerar essa resposta para o mercado. E ao mesmo tempo, opa, o Thiago saiu sem querer, eu acho que deu algum problema lá. E ao mesmo tempo trazer uma resposta financeira interessante. Vamos ver aqui o que aconteceu com o Thiago. Opa, ele saiu sem querer, alguma questão aí de tecnologia. Deixa ele voltar para a gente poder. Só um instantinho, deu algum problema lá na banda de internet. Thiago está voltando. E eu também não consigo acionar outra pergunta aqui enquanto ele está na tarja de aguardando aí. Maravilha. Deixa eu ver aqui do canto, Thiago, como fazer com que o aluno sinta que a academia é um lugar que vale ir após um dia de trabalho. Ó, isso é muito legal, hein? Esse é o tema da reflexão, Thiago, que é muito Cruzeiro, legal. né, cara? Opa, Cruzeiro, a voltamos, gente né? cai, né, cara? É, Cruzeiro tem que dar aquela caída, né? Mas já voltou. Deixa eu te Já falar, eu voltamos. queria fazer uma recomendação para você, Tiago. Agora que você veio Claro. para São Paulo e para você evitar essas quedas, é Corinthians, viu, amigo? Ah, Fica entendi. tranquilo. Corinthians, mano. Corinthians. Brincadeira aí Tá para todo certo. mundo. Eu vou voltar daqui a pouco para as nossas questões, mas tem uma colocação que eu não tinha como buscar a ordem normal enquanto você retornava. O que esse colega falou, seu Xarai, ele falou o que eu faço, o que as academias podem fazer para humanizar mais o serviço e estimular que o cliente retorne depois no dia árduo de trabalho. Cara, aí tem que entrar muito na questão do comportamento humano, né? Porque o que acontece? Primeiro, ter muito cuidado com a questão só estética. A academia não pode ser só estética, porque ela, se for só estética, é luxo. Quando apertar, a pessoa vai cortar. Você tem que gerar um valor dentro da ideia da saúde para a pessoa fazer, não, é que nem, por exemplo, vou dar um exemplo, plano de saúde. Poucas pessoas cortam plano de saúde, mesmo não usando. Por quê? Porque é igual, você quer ter a segurança de ter. Então, na academia, estude academia, você tem que gerar um valor, primeiro entender o comportamento, tá? Entender o que seu aluno procura ali e entregar o máximo, criar gatilhos, entregar pequenas, usar todo tipo de experiência do cliente, por exemplo, tátil, visual, auditivo, usar toda ferramenta de informação que o ser humano tem
Então, assim, você realmente tem que fazer um cenário de... uma sala de guerra que eu brinco, do tipo, pega, entende seu cliente, entenda seus personas profundamente e entrega valor absurdo para a pessoa do tipo, olha, se eu sair é porque realmente eu preciso economizar dinheiro, então eu vou ter que cortar entre farmácia e academia, eu vou cortar a academia. Então, assim, você tem que realmente entender de forma profunda essas questões e gerar valor a ponto do cara sentir dor de ter que sair da academia. Porque, em geral, as pessoas saem luxo. Não, cara. Academia é prevenção. Você vai sistema imunológico